Juízes capítulo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal em olhos de o Senhor, e o Senhor os deu em mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que nem eles, nem seus camelos tinham número, e vinham à terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E foi que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um varão profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vossa face, e a vós dei sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo de o Senhor veio, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar, para o escapar de diante dos midianitas. Então o anjo de o Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, valoroso varão. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu em mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Com esta tua força vai, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que meu milhar é o mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como a um varão. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça em teus olhos, dá-me um sinal de que tu és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não desvies, até que eu venha a ti, e tire meu presente e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei, até que tornes. E entrou Gideão, e fez prestes um cabrito das cabras e bolos ázimos, de 1 efa de farinha. A carne pôs em um açafate, e o caldo pôs em uma panela. E trouxe-lo até debaixo do carvalho, e lo apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos ázimos, e os põe sobre esta penha, e verte o caldo.
E assim fez. E o anjo de o Senhor estendeu a ponta do cajado que estava em sua mão, e tocou a carne e os bolos ázimos. Então subiu fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos ázimos. E o anjo de o Senhor desapareceu a seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo de o Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Deus! É por isso que eu vi ao anjo de o Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse: Paz hajas, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: O Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o touro dos bois de teu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está junto a ele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, em um lugar conveniente. E toma o segundo touro, e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 varões de seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Porém, foi que, temendo ele de o fazer de dia, em razão da casa de seu pai e dos varões daquela cidade, o fez de noite. Levantando-se, pois, os varões daquela cidade, de madrugada, eis o altar de Baal derribado, e o bosque que junto a ele estava cortado, e o segundo touro oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: Quem fez este feito? E esquadrinhando e inquirindo, disse-se: Gideão, o filho de Joás, fez este feito. Então os varões daquela cidade disseram a Joás: Tira fora teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou ao bosque que estava junto a ele. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis vós outros por Baal? Livrá-los-eis vós outros? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se Deus é, por si mesmo contenda, pois derribaram seu altar. Por isso, naquele dia lhe chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda com ele, pois derribou seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram a uma, e passaram, e puseram seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito de o Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se convocaram após ele, e enviou mensageiros por todo Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros a Azer, e a Zebulon, e a Naftali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: Se hás de livrar a Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e a seca sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E aconteceu assim, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertou o velo, e do orvalho do velo encheu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: Tua ira não se acenda contra mim, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo esteja a seca, e em toda a terra esteja o orvalho. E Deus o fez assim naquela noite,
pois a seca estava em solvê-lo, e em toda a terra estava o orvalho.